Infelizmente, pessoas de praticamente todas as idades, de ambos os gêneros, têm sofrido com as chamadas tentações sexuais. Muitos pais de família, maridos, têm perdido sua família porque têm caído em tentações sexuais. Muitos jovens têm perdido a sua juventude, tendo que assumir responsabilidades que não deveriam assumir naquele período da vida porque caem em tentações sexuais. Enfim, essas tentações têm destruído a vida de muitas pessoas. No programa de hoje, nós vamos ver dicas bíblicas para a gente superar essas tentações e seguir dentro da vontade de Deus. Então, pega a tua Bíblia e não sai daí, porque está apenas começando o Fé para Hoje. Eu quero dar um presente para você. É o DVD O Sentido da Fé. Aqui você vai encontrar 15 temas muito bem produzidos, um conteúdo pensado para você se aprofundar na fé cristã e também uma plástica, um cenário, todo preparado para ajudar você a compreender o assunto. Esse DVD não custa nada. Aliás, ele teve um custo de produção que foi pago pelos Anjos da Esperança, a quem nós agradecemos. Mas para você, ele não tem custo algum. Ele vai para sua casa de graça. Não, você não ouviu errado. É de graça. Você não paga nem taxa de postagem. E como é que você faz para pedir? É só você entrar em contato conosco. Pode ser no horário comercial, ligando para 0 operadora 12 21 27 31 21. Esse número que está aparecendo aqui na tela. Nele você vai falar com a equipe da Escola Bíblica, vai fazer um breve cadastro e então você vai pedir o estudo bíblico e vai para sua casa de graça, esse DVD. Ou você entra em biblia.com.br e aí lá você clica na imagem do DVD e ele faz o seu cadastro e ele vai para sua casa sem custo algum. Ou você pode apontar agora a câmera do seu celular para esse QR Code que está aqui na tela. Você abre a câmera, aponta, aparece um link na tela do seu celular, você clica no link e aí abre um cadastro e você também faz o cadastro e o DVD vai para sua casa de graça. É um presente nosso para que você cresça espiritualmente. Eu quero ler um texto bíblico para você. Está aqui em Provérbios, no capítulo 5, versículos 1 e 2. Diz assim: Meu filho, dê atenção à minha sabedoria. Incline os ouvidos para perceber o meu discernimento. Assim você manterá o bom senso e os seus lábios guardarão o conhecimento. O capítulo 5 é um capítulo de advertências de Salomão sobre tentações sexuais. E ele fala como quem fala aos jovens. Sabe, os jovens podem ser exemplos. E se você está me assistindo e é um jovem, uma jovem, você pode ser um exemplo de pessoas que têm poder contra a tentação. Inclusive o apóstolo Paulo falou a Timóteo, lá em 1 Timóteo 4,12, que os jovens podem e devem ser exemplo para os outros. Então, a partir do poder de Deus, sua vida pode ser imitada pelos outros. A segunda área em que ele deve ser um exemplo é no trato, ou seja, no seu modo de agir. Quando o jovem busca proceder de acordo com as recomendações divinas, ele poderá ser um exemplo para os mais velhos. A próxima área apresentada por Paulo, na qual o jovem deve ser um padrão, é no amor. Tem um amigo que gosta de dizer a seguinte frase: nada resiste ao amor. Isto é uma verdade. Paulo alertou sobre isso. Nesse texto ele fala do amor ágape, o amor incondicional. Os jovens que seguirem este caminho também poderão ser imitados. A quarta área em que o jovem deve ser padrão é na fé. Essa fé é a indestrutível fidelidade a Deus, custe o que custar. Os jovens precisam se manter firmes mesmo quando estão sendo criticados, como Timóteo. Paulo fala ainda de ser padrão na pureza. Nesse contexto, devemos entender pureza como o cumprimento cuidadoso das questões religiosas.
O senador romano Plínio escreveu a Trajano a respeito dos cristãos da Bitínia. Costumam não jurar, não cometer furtos, nem roubos, nem adultério, não faltar à sua palavra, não negar uma promessa que se tem feito quando são chamados a responder por ela. Esse tipo de pureza gera em qualquer pessoa, de qualquer idade, o respeito. Se você seguir o padrão bíblico, ganhará o respeito dos seus amigos, dos seus pais e de todos aqueles que convivem com você. Siga o modelo de Jesus, assim poderá dizer como Salomão e Paulo: me imitem, pois eu imito a Cristo. Nós vamos passar todo esse programa em Provérbios capítulo 5. E agora eu quero ler os versículos 3 e 4 para você, que dizem assim: pois os lábios da mulher imoral destilam mel, sua voz é mais suave que o azeite, mas no final é amarga como fel, afiada como a espada de 2 gumes. Os seus pés descem para a morte, os seus passos conduzem diretamente para a sepultura. As metáforas que Salomão usa aqui nesse texto, elas são bastante significativas, porque ele diz que as palavras da tentação, elas são como o mel, inicialmente como o mel, ou seja, elas atraem, elas nos chamam para o pecado, mas é possível resistir. E eu sempre me lembro de José do Egito, aquele lá de Gênesis. José era filho de Jacó, um filho querido de Jacó, talvez o mais querido, e ele era odiado pelos seus irmãos, eles tinham muita inveja de José. E então um dia, num passeio com os irmãos, vamos dizer assim, né? Ele foi trabalhar com os irmãos acabaram vendendo José para o Egito. E foi assim, vendendo para os ismaelitas, que o venderam para o Egito, não é? E foi assim que José saiu de filhinho querido de Jacó para escravo no Egito. Foi assim que ele chegou naquele lugar. Mesmo sofrendo, não deixou Deus de lado e todos os dias o buscava para se alimentar espiritualmente. Depois de algum tempo na cidade, José conseguiu um emprego na casa de um dos governantes e, seguindo o que ele aprendeu de Deus, fez o melhor que podia em seu trabalho. O patrão gostou tanto do seu desempenho que foi dando promoções para ele dentro da sua empresa. José chegou a ser gerente geral e por isso sempre estava em contato com a família do chefe. Agora, com a fama da posição social que alcançara e o porte físico bonito, estava pintado o cenário mais propício para que Satanás enviasse uma tentação para José. E foi o que ele fez. É preciso que você saiba que a principal atividade de Satanás é fazer você se perder. Para isso, ele coloca toda a sua inteligência a serviço do mal e fabrica uma tentação personalizada a cada dia para você. Ouça o alerta dos provérbios, ele poderá salvar a sua vida. A Bíblia apresenta Deus como um pai. E essa metáfora é muito importante para a gente compreender o quanto Deus quer transformar a nossa vida. Todo pai gosta de ver seu filho feliz. E todo pai gosta de suprir as necessidades dos seus filhos. Eu tenho um filho, ele tem 6 anos. E a coisa mais feliz para mim é perceber que ele pode me pedir comida, por exemplo, e eu posso prover comida. Ele pode me pedir abrigo e eu posso prover abrigo. Ele pode me pedir proteção e eu posso prover proteção. Deus, enquanto Pai, exerce essa função também e fica feliz em exercê-la. Deus quer nos prover o nosso alimento, a nossa proteção, Ele quer nos dar segurança, mas acima de tudo, Deus é um Pai que gosta de ajudar seus filhos no processo de transformação. Eu quero reler para você Provérbios 5, 3 e 4. Pois os lábios da mulher imoral destilam mel, sua voz é mais suave que o azeite, mas no final é amarga como fel, afiada como uma espada de 2 gumes. E aí eu quero voltar para a história de José, porque o que ele passou é muito semelhante a essa descrição aqui. José foi trabalhar na casa de Potifar, que era o líder do exército do Egito. E a esposa de Potifar acabou se interessando por José,
A Bíblia diz que ela colocou os olhos em José. E ela fez uma proposta indecente para aquele jovem. Ela propôs o adultério. Ela chamou José para se deitar com ela. E qual não foi a surpresa daquela mulher quando o jovem José, que tinha cerca de 18 anos, deu uma resposta para ela: não, eu não vou fazer isso. E ela insistiu e ele continuou dizendo não. Sabe, eu admiro muito José, porque ele era um jovem como qualquer outro, com todas as suas funções hormonais iguais às dos outros, mas ele resistiu, disse não a uma proposta indecente. Sabe por que ele fez isso? Porque ele tinha ligação com Deus e nenhuma proposta de pecado da terra iria suplantar a sua fidelidade a Deus. Todos os dias, a esposa do patrão fazia o que o provérbio expõe. Falava palavras adocicadas de sedução, mas José sabia que aquilo seria uma espada que o levaria para a morte. Portanto, as constantes recusas de José não fizeram com que Satanás desistisse dele. Quando o jovem se viu no auge da tentação, disse à mulher: meu senhor não se preocupa com coisa alguma de sua casa, e tudo o que tem deixou aos meus cuidados. Ninguém dessa casa está acima de mim. Ele nada me negou, a não ser a senhora, porque é a mulher dele. Como poderia eu, então, cometer algo tão perverso e pecar contra Deus? Assim, embora ela insistisse com José dia após dia, ele se recusava a deitar-se com ela e evitava ficar perto dela. Gênesis 39, 8-10. O grande José do Egito, de quem estávamos contando a história, venceu sua tentação com a força que adquiria em seus hábitos espirituais. Perceba que o motivo pelo qual ele não cedeu à tentação foi a preocupação em não entristecer a Deus. Muitas pessoas vivem numa constante situação de derrota diante do pecado. Isso acontece principalmente pela falta de força espiritual. Se você está passando por esta situação, precisa fazer algo com urgência. As vitórias de José sobre as tentações sexuais deveriam ser um exemplo para nós. Como eu te falei, ele era um jovem, mas um jovem que tinha uma ligação muito grande com Deus. E quando nós temos essa ligação, as tentações não são mais fortes que nós. Infelizmente, muitas pessoas nos tempos atuais têm cedido às tentações sexuais e por isso têm perdido muito. Então, olhemos para José e imitemos a atitude dele de se apegar a Cristo, porque as mesmas vitórias que ele teve, nós teremos. Eu quero voltar para o texto bíblico com você, Provérbios capítulo 5, versículo 5. Os seus pés descem para a morte e os seus passos conduzem diretamente para a sepultura. Salomão está descrevendo aqui o destino das pessoas que se envolvem com os pecados sexuais, especialmente com aquela questão do adultério. Aliás, o adultério era tão combatido, tão repugnante a Deus, que lá nas leis de Deuteronômio tem uma coisa muito forte que diz assim, capítulo 22, versículo 22 de Deuteronômio: se um homem for surpreendido deitado com a mulher do outro, os dois terão que morrer, o homem e a mulher com quem se deitou. Eliminem o mal de Israel. Ou seja, Deus considerava muito grave o adultério. E hoje ele considera tão grave quanto, embora as leis sejam outras. Talvez você esteja dizendo, mas eu nem sou casado, então não tem perigo de adultério para mim. Veja, na Bíblia, qualquer forma de sexualidade ou de sexo fora do casamento é considerado pecado. E para os jovens é chamado de fornicação. A questão aqui é, Deus criou a atividade sexual para dentro do casamento e nós precisamos nos manter nos planos de Deus. No Brasil, segundo dados do IBGE, 140 mil casamentos acabam em divórcio a cada ano. Esses dados refletem uma mentalidade muito pobre em nossa época. A validade perpétua do matrimônio já não é respeitada por uma parte significativa da sociedade.
podemos atribuir o aumento exponencial no número de divórcios no Brasil a dois motivos básicos: a facilidade do processo jurídico e uma relativização do conceito bíblico sobre o tema. Um casal sem filhos pode trocar seu estado civil de casados para divorciados em questão de horas. A nova lei do divórcio facilitou o processo, não requerendo mais um período longo de espera. Os cristãos, no entanto, acreditam que há princípios imutáveis em relação às questões mais importantes da vida. O casamento é uma delas. Portanto, existem absolutos sobre o matrimônio que estão além da relativização do pós-modernismo. Esses absolutos estão apresentados na Bíblia, que é a expressão da vontade de Deus para os seres humanos. Talvez você esteja se perguntando: eu não sou casado ou casada, por que devo me preocupar com esse assunto? É simples. Um cônjuge fiel é formado na juventude, quando se compromete desde muito cedo em viver os valores de Deus para o namoro e futuro matrimônio. O adultério é uma afronta à instituição do casamento, criada por Deus lá no Éden. Comprometa-se hoje em ser fiel a Deus e ao seu futuro cônjuge. Volta comigo para o texto de Provérbios, agora no capítulo 5, onde nós já estamos, no versículo 6. Ele ou ela nem percebe que anda por caminhos tortuosos e não enxerga a vereda da vida. Quando eu leio esse texto aqui dos caminhos tortuosos, eu me lembro do caminho ou da trilha mais perigosa do mundo. É chamada de Caminito del Rei, lá no sul da Espanha. É uma trilha na montanha que é muito íngreme, assim, não tem praticamente espaço para se caminhar e muito perigosa. Depois você pode olhar na internet aí que você vai ver como realmente é perigoso. Essa trilha foi fechada em 2001, depois que um aventureiro morreu ao cair dela. Mas esse caminho é perigoso e todos sabem e têm cuidado ao andar lá. E o caminho do adultério, o caminho das tentações sexuais também é muito perigoso e a gente tem que ter cuidado ao andar por ele. Na Bíblia, encontramos alguns exemplos de pessoas assim. Um deles é Caim. Ele exemplifica bem a vida de um pecador que não se arrepende e fica vagueando pela terra sem rumo. Depois de ter assassinado seu irmão e rejeitado a oferta da graça de Deus, ele saiu pelo mundo sem destino certo. A Bíblia diz sobre ele: quando você cultivar a terra, esta não lhe dará mais da sua força. Você será um fugitivo errante pelo mundo. Gênesis 4:12. Outro exemplo de rebeldes encontramos na história do povo hebreu. Após estarem às portas da terra prometida, por pecarem, tiveram que retornar a caminhar no deserto. Está escrito: a ira do Senhor acendeu-se contra Israel, e ele os fez andar errantes no deserto durante 40 anos, até que passou toda a geração daqueles que lhe tinham desagradado com seu mau procedimento. Números 32:13. Caminhar pelas avenidas largas do pecado pode até parecer seguro, mas na verdade é o caminho mais perigoso do universo. Quem anda por elas não consegue enxergar o único caminho que poderá levar à felicidade real. Não vale a pena arriscar a vida eterna para passar no caminho esburacado do pecado. Mantenha seus pés na estrada para o céu. Eu quero voltar para o texto de Provérbios com vocês, capítulo 5, versículo 8, que diz assim: fique longe dessa mulher, não se aproxime da porta da sua casa. Eu gosto desse conselho de Salomão, ele é bem prático, né? Se tem alguma coisa que lhe tenta, fique longe daquilo, fuja daquilo. Eu me lembro de uma ocasião em que eu trabalhava numa escola e quando a gente estava lá, eu estava entrando no prédio e eu comecei a ouvir gritos muito altos, assim, desesperados. E aí eu perguntei o que está acontecendo e alguém me disse: não, é que tem uma barata na sala de aula lá. E aí quando eu cheguei lá, tinha vários alunos em cima da cadeira com medo daquele bicho horrível, né? Bem, eu estou te falando isso
porque algumas vezes a gente realmente precisa fugir das coisas que nos oferecem risco. Quando eu falo de tentação sexual, é exatamente isso que a gente tem que fazer, fugir para longe. É exatamente isso que Paulo disse aos Coríntios, 1 aos Coríntios, capítulo 6, versículo 18. Fujam da imoralidade sexual. Ou seja, se você tem tentações sexuais, identifique-as e passe longe delas. Quando falamos em fuga, existem duas grandes decisões que todo ser humano terá que fazer ao longo da vida. A primeira é fugir do pecado. A fuga é uma necessidade por pelo menos dois motivos. Em primeiro lugar, porque o pecado nos persegue. Satanás não se cansa de trabalhar para nos fazer cair em tentação. Toda a sua sagacidade é utilizada em função de nos atingir. Em segundo lugar, temos que fugir do pecado porque a nossa natureza nos impulsiona para ele. O apóstolo Paulo vivia esse conflito interno, pois o que faço não é o bem que desejo, mas o mal que não quero fazer, esse eu continuo fazendo. Romanos 7,19. Se não tivermos uma atitude deliberada de nos afastarmos do mal, cedo ou tarde cairemos. Ou decidimos fugir do pecado durante a vida, ou teremos a segunda opção, fugir da ira de Deus no juízo final. João descreve esse dia trágico. Os perdidos gritarão: as montanhas e as rochas caiam sobre nós e escondam-nos da face daquele que está sentado no trono e da ira do Cordeiro. Apocalipse 6,16. Não há como escapar de uma das duas fugas. Ou fugiremos do pecado, ou fugiremos de Deus. Você não precisa fugir dos insetos inofensivos, mas terá que escolher se fugirá ou não do pecado. Decida, portanto, correr em direção aos braços de Deus. Lá você estará seguro do mal. Toda a nossa conversa de hoje gira em torno de um conceito, que é o conceito de liberdade. Infelizmente, o mundo tem tratado liberdade de maneira errada e tem confundido liberdade com libertinagem. A libertinagem é o ato de você fazer o que quiser. Se tiver vontade, você faz. Se tiver desejo, você realiza. Isso é libertinagem, porque a verdadeira liberdade reconhece os limites. Afinal de contas, não existe liberdade absoluta. Nós sempre estaremos debaixo de alguma lei. E livre de verdade é aquele que pode decidir sob qual lei estará. Se você observar a sua vida, você vai perceber que você não pode fazer tudo o que quer no trânsito, por exemplo. Você não pode fazer tudo o que você quer na questão civil. Você não pode fazer tudo o que você quer aí no seu trabalho. Nem na sua família você pode fazer tudo o que você quer, porque sempre há algum tipo de lei, de norma, de princípio nos limitando. É assim que funciona a vida. E você precisa escolher sob qual lei você estará, sob quais princípios você estará. Isso é a verdadeira liberdade. Eu quero ler com você agora Provérbios 5, é o capítulo que nós estamos estudando, versículo 9, que diz assim: para que você não entregue aos outros o seu vigor, nem a sua vida a algum homem cruel. Quando eu li esse texto, eu me lembrei de uma cena do filme Amistad. É aquele filme que trata sobre o tráfico negreiro. Em algum momento do filme, os escravos tomaram o controle do navio na costa de Cuba, mas eles não sabiam navegar, então eles tiveram que confiar em 2 tripulantes. E aqueles tripulantes traíram os escravos e levaram o navio de volta para os Estados Unidos, onde eles foram recapturados. Eu sempre fico pensando que às vezes a gente entrega o controle da nossa vida para inimigos. E quando você cai nas tentações sexuais, é exatamente isso que você faz. No filme são retratadas cenas da vergonha que foi a escravidão negra promovida por países europeus ao longo dos séculos. Homens e mulheres eram tratados como animais e obrigados a trabalhar sem remuneração e sem o mínimo de dignidade que um ser humano merece. A escravidão
é uma das maiores afrontas a Deus que o ser humano poderia produzir. Deus não criou ninguém para ser escravo. Essa verdade se aplica à escravidão física e especialmente à escravidão espiritual. Paulo escreveu: porque vós, irmãos, fostes chamados à liberdade. Gálatas 5,13. Provérbios 5,9, no entanto, mostra uma das consequências sofridas por alguém que decidiu viver pelo e para o pecado. A vida de quem escolheu o mal será entregue aos outros numa espécie de escravidão em decorrência da decisão errada. Aquele que opta por viver longe dos planos de Deus se tornará um escravo das trevas. Pior do que a escravidão física é perder a vida eterna como escravo do pecado. Eu espero que você tenha entendido que Deus quer te dar uma nova chance. E não tem uma maneira melhor de terminarmos essa nossa conversa senão lendo um apelo do Espírito Santo feito a cada um de nós através do apóstolo Paulo. Está em Hebreus capítulo 3, versículo 15, e diz o seguinte: por isso é que se diz, se hoje vocês ouvirem a sua voz, não endureçam o coração como na rebelião. Aqui o apóstolo Paulo está fazendo a referência ao povo de Israel no Antigo Testamento. Por muitas vezes Deus apelou ao coração deles e eles se rebelaram contra Deus. O resultado foi que muitos e muitos se perderam. Com a possibilidade de serem salvos, acabaram se perdendo não por causa de Deus, mas por causa da sua própria rebelião. O apóstolo Paulo faz esse apelo baseado no Antigo Testamento, mas olhando para os seus ouvintes naquele momento e para nós também pela inspiração. É por isso que hoje, usando as palavras do apóstolo Paulo, eu falo com você. Se você estiver ouvindo a voz de Deus, não endureça o seu coração. Bem, você viu todos os alertas que Salomão fez a respeito das tentações sexuais. Elas, como eu te falei no começo, têm acabado com muitas famílias, têm tirado a paz de muitas pessoas, têm feito com que muitos jovens promissores tenham perdido oportunidades boas de crescimento, porque têm que assumir responsabilidades decorrentes da queda na tentação sexual. Eu espero que esse programa ajude você a pensar bem quando você se deparar com as tentações sexuais. E é possível que eu esteja falando para alguém que nesse momento está a ponto de escorregar em uma tentação sexual, no adultério, na fornicação ou qualquer outra coisa. Sabe, o mesmo Deus que deu poder a José lá no Egito, pode dar poder a você, a mim, a qualquer outra pessoa. Então se apegue a Ele, ore nesse momento, abra o coração para Ele, diga tudo que você está vivendo, diga tudo que você está sentindo e peça poder. Porque do mesmo jeito que Ele já fez com outras pessoas, Ele fará com você também.